Então, sejam muito bem-vindos, que o Senhor abençoe, que o Senhor impulsione, que dentro do teu coração cresça fome e sede de Deus, possamos crescer e avançar no Senhor em nome de Jesus. Pois então, minha gente, vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar sobre uma expressão do propósito eterno de Deus para as nossas vidas, não é? E nós vamos entendendo que ao longo do caminho, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós temos que crescer. Nós sabemos que nós temos a época em que nós somos bebês na fé. Existe até uma expressão ali em Romanos capítulo 8, falando sobre filhos de Deus. Se nós formos ver nos originais ali, existem duas palavras. Se você for ver na Bíblia normal, você vai ver lá que tudo é filho, né? Que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus para colocar em liberdade a natureza que geme com dores de parto. Vamos para lá? Vamos lá um pouquinho. Vamos entender o que o Senhor quer de nós. Abre lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vou voltar aqui. Vamos lá. Nós vamos começar a partir do verso... sofrimento. Aqui, ó. No versículo 1, a partir do versículo 1, aqui nós temos essa expressão aqui, onde o apóstolo Paulo vai estar expressando aqui que agora, pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A palavra em aqui, ela representa, estão dentro de Jesus, não é? Porque pela lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E falou sobre a questão do pendor do Espírito, ou a garantia, o penhor, a certeza que nós temos sobre a nossa salvação e sobre nós não estarmos mais presos à necessidade de pecar. Mas sempre quando nós quisermos vencer, através do Espírito, nós vamos vencer. Depois aqui, do verso 12 até o 17, ele vai estar falando sobre nós não somos devedores à carne, né? Nós não precisamos andar segundo a carne. Lembra daquela figura que nós temos em relação ao tabernáculo? Nós temos o lugar, o átrio, que é o lugar onde a gente, no início da nossa caminhada, nós vamos ter muito problema com os pensamentos, os sentimentos, a carne, a vida na alma mesmo, muito latente, muito presente. Então, até que nós paremos de debater e a gente vá de fato para a cruz, não é? É algo que nós temos que vencer no poder do Senhor, né? E aqui ele falando que nós não somos devedores à carne, não somos obrigados a viver uma vida como um cristão derrotado pela carne, não. Mas alguém direcionado pelo Espírito. E aqui, do 18 em diante, ele vai falar, principalmente ali no 20, sobre, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, pois por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro
da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ó, a ardente expectativa da criação. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha só. A palavra aqui é essa palavra huios, ou huios, que quer dizer filhos de Deus maduros. Entende? E aí, mais à frente ali, você vai ter uma outra expressão, voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, a esperança que a própria criação será redimida da corrupção, da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Aqui a outra expressão é a expressão teknon, que é essa expressão aqui, filho imaturo, ou criança, ou bebê na fé, não é? Então, o que determina que uma pessoa está crescendo e avançando é o quanto da escritura essa pessoa está sendo exposta e vivendo, não é? Então você vai ver muitas pessoas que dependem da liturgia do pastor, que dependem, se alguém não lê para ela, ela não tem desejo, não tem vontade, não tem iniciativa, e o Senhor quer nos transformar, queridos, em filhos maduros que amam a palavra de Deus, que amam o propósito de Deus e que vão transferir para a próxima geração um legado. Tá faltando, gente, nesse tempo. Poucas pessoas são colunas na fé. Se nós não nos levantarmos, daqui a um tempo, a próxima geração não terá mais referência. Porque primeiro é assim, você é uma referência, não é? As pessoas vão ter contato, né, com Cristo através da vida de alguém. Então, você é essa pessoa que vai levar como alguém já amadurecido por Deus, cheio do Espírito. E quando eu falo cheio do Espírito, não é apenas uma pessoa espiritualizada. Aqui nós podemos falar que é uma pessoa cheia da palavra também, porque a palavra de Deus fala que a palavra é espírito e vida. Então, quanto mais cheio da palavra, mais cheio do espírito e de vida eu sou. Amém? Mas não é a palavra só aqui. É a palavra operando aqui e mudando toda a minha natureza. Porque eu posso ser alguém mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia, mas não tem um pingo de testemunho, de não ter um pingo de caráter. E eu usar a palavra de Deus para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro, para fazer um monte de coisa, não é? Então não basta ter a palavra gravada aqui, tem que ter a palavra gravada aqui, tem que transformar a nossa natureza e a ponto de nós nos parecermos com Cristo. Amém? Beleza? Então, vamos lá. Apertar o cinto aí. Vamos lá. Nós temos aqui esse pequeno material. Nós começamos a falar sobre essa introdução aqui, né? E vamos entrar aqui algumas coisas que são elementares. Não vou falar que é básico, tá? Mas algumas coisas que são elementares, que são muito importantes como uma base para a gente entrar dentro dos outros assuntos, amém? Então, vamos lá. Primeiro, falamos aqui sobre a questão do propósito de Deus, que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. O propósito de Deus não era apenas nos salvar, mas nos transformar em uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Aí é que eu falo, gente, cara, amadurecer. Você falar que quer ser parecido com Cristo é uma das coisas que é bênção, mas vai exigir preço.
Sabia? É algo muito interessante. Estava até vendo uma coisa. Então, principalmente, irmãos, quando nós nos identificamos com as mesmas coisas que Deus passou, que Jesus passou, né, aliás, não é? Então ele foi perseguido, se nós formos perseguidos também, há uma identificação com o ministério de Cristo, né? A questão é nós aprendermos a nos relacionar com o Pai através de Cristo no poder do Espírito Santo. E à medida que a gente vai andando, você já viu? Quando a gente vai andando perto de uma pessoa, a gente vai começando a se parecer com essa pessoa, a gente começa a ter os mesmos, as mesmas atitudes, o tom da fala, tudo a gente vai pegando ali, né? Eu mesmo, toda vez que eu ia ali pro lado do Tocantins, eu voltava falando tu e cantando. Então isso é muito importante. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai se parecer com Cristo também. Shalom, Eliana. Shalom, queridos. Beleza, gente. Vamos lá. Então nós falamos sobre a questão do propósito eterno de Deus, que é um princípio de vida para nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do Filho, do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Então ele se transformou de unigênito, o único filho, morreu, ressuscitou, e a partir daquele momento ele virou o primogênito, o primeiro de muitos filhos. Morreram e nasceram em Deus. E agora, conforme a imagem de Gênesis capítulo 1, 27, crescer, multiplicar, imagem, multiplicar, o povo crescer mesmo como família. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, fala sobre a questão da imagem de Cristo também. E a partir da imagem que Cristo gerou em nós, nós vamos gerar outros irmãos para sermos essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus para manifestar a glória de Deus. E aí é que nasce, irmãos, essa questão de viver em unidade. Porque a partir daquilo que Deus derramou na minha vida, nós podemos derramar na vida dos outros. E a partir da vida que é gerada no meio do corpo, isso vai contagiando. É algo tremendo, né? E aí, aqueles que são mais experientes, aqueles que são mais maduros, vão ensinando os mais novos, aqueles que estão chegando agora, e Deus vai transformando. É algo tremendo. Ok? Então, olha só. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, mulher criou. O propósito de Deus não é apenas nos levar para o céu, mas o propósito divino de Deus antecede o pecado. Então, o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ok? Então, você vai ver, irmãos, que desde o primeiro até o último livro da Bíblia, nós vamos ter Deus querendo se relacionar com o seu povo como uma família. Então, se nós vivemos dentro de uma igreja, nós estamos dentro de um corpo, uma família ministerial. Aí é que é interessante, né? Porque quando nós vivemos como igreja, a gente não precisa viver com aquela questão da liturgia engessada. Deus nos chama para vivermos como uma família. Tudo que se aplica a uma família tem de ser aplicado ao conceito de igreja. Mas o que o inimigo quer, irmãos? Quer fazer com que a gente fique institucionalizado.
que eu tenha grandes templos, que eu participe de grandes estruturas. E não, Deus quer nos inclinar para essa necessidade de viver como família. Amém? Beleza? Então, o propósito da família, pode ver na expressão muitos irmãos. Nascemos para ser uma família de muitos irmãos, porque por meio de Cristo, o primogênito, nós também nos tornamos filhos de Deus. Então, família não é uma ideia humana. Família é uma ideia de Deus. Então, a família tem intimidade com o Pai. Deus não nos projetou para simplesmente pertencermos a uma religião. Deus andava no Éden com o homem e a sua presença era real. O homem podia ouvi-lo, falar com ele, conhecê-lo. Deus quer intimidade conosco. Ok? Então, mais à frente aqui ele vai falar, além dessa questão da intimidade, de muitos filhos. Diz o Senhor, sejam férteis, multipliquem-se. E esse propósito se confirma em Romanos com a expressão de muitos irmãos. Deus deseja que a sua igreja, uma família com muitos discípulos, vidas salvas que estão retornando ao propósito eterno. Ok? Então, a questão é, existe um propósito original. Existe um propósito eterno de Deus. Existe um chamado de Deus para a necessidade de vivermos em família. Queridos, uma pessoa, ela só não suporta morar em família, viver em família, apenas se ela for muito egoísta, muito egocêntrica, muito ególatra. E isso tudo é reflexo de orgulho. Então, viver em família requer humildade. Porque senão nós vamos criar as nossas próprias regras, nós vamos viver as nossas próprias leis. Eu vou criar um Deus que eu aceito adorar a Deus desde que seja eu quem crie o Deus. Eu penso que é assim, eu sinto isso, e não é isso. Meu. Muitas vezes, viver em família vai confrontar tudo aquilo que eu estou sentindo. Tudo aquilo que eu estou idealizando. Entende? Vai me lapidando. É como se eu fosse um diamante bruto. E a gente fosse as lixas, né? E esse efeito de viver em unidade é um efeito abrasivo que vai me moldando, que vai me lapidando. Duas, uma. Dentro desse processo, eu vou ser ferido algumas vezes, eu vou perdoar e vou amadurecer. Vou ser ferido algumas vezes, vou perdoar e vou amadurecer. Entende? Porque nós vamos ter que aprender a viver em unidade. Ok, gente? Então, o propósito de Deus é o quê? Que nós vivamos como família. E não tem barreiras, gente. Olha, a gente está aqui em Goiânia. Tem gente que está lá em Minas, aqui Eliana, é uma filha espiritual lá de Minas. Nós temos aqui a pastora Rose, que prazer ter a senhora por aqui, que está lá em Vilhena, né? Rondônia. Ana também está aqui, ó, filha espiritual. Polly também. Jane, Minas também, Jane. Olivia. Olivia, você é de onde? E os irmãos? Alguns vão estar visualizando aqui depois pelo YouTube. Depois digita aqui nos comentários de onde você é. Vai ser benção. Pois então, gente, a questão é, Deus nos chamou para fazer parte de uma família. Nunca foi para frequentar culto, não para ser frequentador profissional de culto, fiscal de culto, né? Seguidores de liturgia, Anápolis, olha, que pertinho. E eu e você somos o quê? Ministros que se multiplicam. Então, olha só, irmãos.
Qual que é a resposta, o desdobramento de um crescimento saudável? É quando eu cresço a ponto de ter uma família. É natural. Então, quando você é criança, você é totalmente dependente. À medida que você vai crescendo, cara, colocar comida na sua boquinha já não faz mais sentido. Vamos aprender a mastigar e comer sozinho, né? A mesma coisa. Escovar o dente, vestir a roupinha, ir ao banheiro. Então, tudo que se aplica a uma família se aplica na nossa fé também. Então, nós temos que crescer. Chega um momento em que você vai começar a se preocupar em ter a sua família, a ponto de eu crescer a nível de um ministério, entende? Ou apoiando o ministério local, ou, se o Senhor te deu uma visão de ter o seu ministério, quando eu falo ministério, a gente fala que é um núcleo de trabalho, seja evangelístico, seja de capacitação ali, né? Revelando a glória do Senhor. Hoje, por exemplo, os grupos familiares, as células, os grupos de estudo nas casas também são muito eficientes. É uma ferramenta de Deus maravilhosa para poder imprimir essas realidades aqui para fazer. Entende? Então, você está aprendendo isso aqui, eu espero que você esteja anotando, né? A gente vai passando esses materiais, depois você pode ter um grupo de estudo e passar, queridos. A questão é, nós vamos ficar engordando até quando? Crescer, multiplicar e encher a terra de filhos de Deus também. Então, olha só, irmãos, se eu pudesse falar que é uma esteira, né? É salvação, fazer discípulos, manifestar o reino. Então, olha só. Primeiro, eu aceito Jesus, confesso com a boca, creio com o coração. E ali eu sou salvo. Ok? Eu vou aprendendo as bases elementares da minha fé. Eu vou entendendo, a partir daquilo que eu aprendi, eu não posso ficar totalmente dependente daquilo que colocam na minha boca. Entendeu? Então, nós precisamos crescer, amadurecer e avançar. Depois, discípulo. Fazer discípulos. Primeiro, eu me torno discípulo. Eu vou me expor ao ensino de alguém que vai trabalhar o meu caráter. Porque, queridos, olha só, muitas pessoas são imaturas. Né? Elas chegam imaturas, cheio de ideias, cheio de uma visão distorcida. Muitas pessoas com problema grave de paternidade. Então, à medida que a gente vai caminhando, nós vamos entendendo, separando. Opa, isso aqui é caráter, é problema de caráter. E aí nós vamos ter que bater no caráter. Não, isso aqui, ó, é imaturidade. Isso aqui ou é porque ela nunca aprendeu, ou porque ela se feriu e nunca saiu daquele lugar da ferida. Então vamos tratar a ferida. Então vamos fundamentar isso aqui. Beleza. Então naquela área ali, a pessoa vai aprendendo e ela já amadurece, não é? Queridos, e tratar caráter é desafiador, porque às vezes a pessoa se apegou tanto num estilo de vida distorcido e fora da palavra que dói, porque é como se fizesse uma simbiose. A pessoa e aquele conceito errado é um só. Ah, mas eu não consigo mudar. Consegue, o Espírito Santo transforma. A questão é, eu conseguir ficar, me submeter em obediência, fazer por disciplina até que se torne um hábito. Amém? Então, a palavra enche e subjugue a terra, dominem, disse o Senhor, o ministro
é uma autoridade de Deus para cuidar dos outros e para dominar e exercer a autoridade divina sobre a terra. Nós vamos ver em Salmos capítulo 115, o Senhor fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, o Senhor quer tirar todo pensamento vitimista, porque quem quer viver como uma vítima não governa, não exerce autoridade. E vai sempre depender de uma oração, de uma. De um. Como se diz? De um tapinha nas costas, mas isso não vai mudar a sua realidade. O que vai mudar a sua realidade é você se posicionar diante do Senhor, você ser transparente, você se expor a um discipulado bíblico, não é? E a partir daquilo que Deus transformou na sua vida, você vai derramar sobre a vida dos outros. A questão é, se eu ficar prostrado, se eu ficar como alguém dominado, que não consegue exercer sua autoridade, irmãos, não tem ninguém que te tire de lá. A fechadura é por dentro. Não tem como ajudar alguém prostrado, se a pessoa não quiser levantar. Sabe aqueles meninos berrentos, que tá no chão, aí você tenta levantar e... Não, quero ficar aqui, não quero ir embora. Não, gente, acabou esse tempo. Quem nunca viu isso, né? Mas é assim que às vezes a gente se comporta e a gente não cresce, ok? Então a questão é, cara, amadurecer é uma das coisas mais difíceis e complicadas que tem. Mas é o único caminho, irmãos, para se parecer com Cristo. A questão é, olha só, irmãos, no Antigo Testamento eu vejo muito o reflexo de Deus agindo como um pai, querendo levar um povo a um caminho de obediência. E eu vejo um filho obstinado que muitas vezes, quando está em obediência, você vai ver, o povo de Israel, sempre quando está em obediência, há um tempo de paz, há um tempo onde o Senhor derrama suas bênçãos e enriquece o povo. Aí o povo acostuma, vai para bagaceira, né? Começa a se envolver com idolatria, começa a se envolver com feitiçaria. Deus levanta o profeta fala: olha, voltem, façam techuvá, se arrependam. E o povo não se arrepende, não se arrepende, continua no erro. Aí vem o quê? Um tempo de escassez, um tempo onde eles eram levados presos, um tempo onde havia escassez tremenda e eles tinham que servir o inimigo. Olha só, na nossa vida espiritual, tudo que se aplicava antigamente no Antigo Testamento, podemos aplicar na nossa vida espiritual nos dias de hoje. Não é assim que acontece? Baixa a guarda para você ver. Começa a desobedecer. Depois eu peço perdão, Jesus perdoa. Não fica consequência. Enquanto não tem arrependimento verdadeiro, é aplicado o conceito de maldição, que é nada mais, nada menos que uma correção. Né? O que é uma maldição? É o mal em ação, uma resposta espiritual a uma desobediência. Então, enquanto eu não aprendo o caminho da obediência, a bênção não é instalada. Não é? A palavra até diz que essas bênçãos virão e me alcançarão. E assim também é o conceito de maldição. Mal em ação como uma resposta à desobediência. A questão é, queridos, se eu vivo na dependência do Espírito, se dia a dia eu venho me parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus, cara, fruto do Espírito, paz, mansidão, domínio próprio, alegria, bondade, benignidade, paciência, todo aquele fruto do Espírito, a palavra diz que não há condenação, não há lei que aponte quando você está dentro dessa atmosfera. Entende? E a questão é, à medida que a gente vai crescendo, o fruto do Espírito tem que
ser desenvolvido também. Amém? Então, a palavra do Senhor quer que nós, né, nos direciona a esse nível de amadurecimento, de crescimento, a ponto de entender o que é de Deus, o que não é, para onde ir, como ir, e aí vai. Você não está na terra à toa, você é um ministro de Deus para gerar e cuidar de outras vidas, com autoridade espiritual. O Espírito Santo colocou dons dentro de você para serem descobertos e utilizados para o reino de Deus. Você já parou para pensar, queridos? Que é só aqui na terra que você vai poder usar seus dons? Esses dons, né? Diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes, não há mais segredo. Profecia para quê? Não é? Aqui, irmãos, é o lugar de nós sermos capacitados, de nós pedirmos para que o Senhor nos encha com uma medida da glória dele, revelando essa glória por meio dos dons, dos talentos, da, da aplicação do ministério, e aí vai. É só aqui que nós temos a oportunidade de adorar a Deus em meio à dor. Então, quando estiver sofrendo, estiver ruim, pense, olha, glória a Deus. Olha, Cristo está sendo formado em mim. Olha como eu era imaturo. Olha como eu dependia. Olha como a minha identidade estava nas coisas. Olha como a minha identidade estava num elogio. Olha como a minha identidade estava distorcida. Olha como Deus abriu os meus olhos e agora eu posso enxergar. Amém? Então, semelhantes a Jesus. No propósito original do Éden, aprendemos que o homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E o Espírito Santo confirma isso em Romanos, dizendo que fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu filho. Então, predestinado. Você foi feito para isso. Você foi feita para isso. Essa é a sua essência. Nós não podemos aceitar menos que isso. Parecidos com eles, com ele. Fomos criados para sermos parecidos com Jesus. E ele é a expressão de Deus para nós. Declare comigo. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Amém? Então, qual é o caráter de Deus? É uma pergunta que você faz quando você está numa situação onde você tem que trapacear. Qual é o caráter de Deus? Deus é enganador? Não, então não vou fazer. Como é que Jesus agiria no meu lugar? Que ele está vendo. Tudo está sendo registrado. Como podemos conhecê-lo mais? A fim de nos tornar mais parecido com ele. Qual é o nosso destino? Então, até mesmo, irmãos, para numa ótica daquilo que nós estamos gastando tempo, nós vamos entender que aquilo está nos lapidando, aquilo que está nos formatando, aquilo está nos dando um desenho. A questão é, aquilo que eu passo mais tempo é aquilo que eu estou adorando. É aquilo que eu contemplo, eu pareço. Então, se nós estamos passando mais tempo com a televisão, aquele conteúdo é o que vai estar dentro de mim. E é aquilo que eu vou manifestar. O que acontece com uma bucha quando você aperta ela? Vai sair o que tem dentro, né? Se não tem nada, vai sair nada. Se tem água, vai sair água. Se tem terra, barro, vai sair barro. Quando as situações de aperto chegar. Quando eu falo aperto, irmãos, são situações de prova para te aprovar.
para uma outra etapa. Quando algumas situações vierem e você for apertado, o que vai sair? Likes? A nossa vida nessa terra tem um propósito: sermos cada dia mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a vida que nós buscamos e alcançamos na caminhada como membro de Cristo. Deus nos fez abençoados. Deus deseja que a gente governe, que a gente seja uma bênção na vida dos outros. Irmãos, talvez alguns de nós não temos a destreza para poder pregar para alguém. Cara, você pode entregar algo. Você pode dar um abraço. Você pode ouvir essa pessoa. A gente fica preocupado. Nossa, tem que avançar, o reino de Deus tem que avançar. Sabe como é que o reino de Deus avança? Quando você começa a crer mais no Senhor, quando você começa a amadurecer, quando você é exposto a esse tipo de conteúdo aqui, o reino de Deus está avançando dentro de você. Se você ministrar para alguém, essa pessoa crê, o reino de Deus cresceu. E cresceu porque dentro dela cresceu. Entende? Amém? Eles podiam desfrutar da presença e da dependência de Deus, gozando de paz, saúde emocional, física, alimento, abrigo, sustento. Essa era a vida quando você lê os primeiros 2 capítulos de Gênesis. Era um ambiente de vida que Deus inseriu o homem. E Deus quer te inserir nesse contexto também. O plano de Deus não é a doença, a fome, a miséria, a morte, não. Nós escolhemos alguns caminhos de morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Há um propósito original de Deus. Todas as vezes que a gente sai do propósito original de Deus, que era um propósito de vida, o ministério da morte começa a operar. Áreas da nossa vida começam a morrer. Entendeu? Deus quer nos transformar. Deus quer nos dar as raízes. Deus quer nos transformar a ponto de derramarmos na vida dos outros. Quem tá aí? Todo mundo aí? Alguém quer compartilhar algo? Alguém tem alguma dúvida? Amém. Entenderam, gente? Propósito original de Deus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Qual o meu objetivo? Ser parecido com Cristo. Como eu me pareço com Cristo? Primeiro, entendendo a vida dele. Irmãos, quanto mais você quiser ser cheio de Cristo, mais você vai ter que começar a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo
E mais eu e você temos que mergulhar na palavra. Amém? Desafio. Quantos gostam de desafio aí? Terminar o livro de Marcos. Até o nosso próximo encontro. Próxima quinta. Beleza? Livro de Marcos. Amém? Nós vamos mergulhar. Mas você vai começar a observar como que Cristo agia, como que Cristo reagia. Livro de Marcos, exatamente. Você vai ler todo ele, até na quinta-feira, tá bom? E aí, a questão é, irmãos, uma coisa é você ler para entender. Outra coisa é você ler para mudar, para se mudar, para se transformar, para se limpar. E você vai começar a observar como Jesus andava com o Pai, como ele dependia do Senhor, quais eram as atitudes que ele tomava diante de uma situação onde as pessoas eram hipócritas, onde as pessoas eram, como se diz, como elas agiam, como que Deus agia, como que Jesus agia ali. Você vai comparar com a sua vida. Poxa vida, olha. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós temos que buscar essa transformação em Deus, irmãos, para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito. Cristo é a nossa referência. Para ele que nós temos que olhar. Olha, Jesus passou por isso aqui. Aí, de repente, eu estou numa situação onde eu estou sofrendo um nível de perseguição, um nível de confusão, um nível de tristeza, abatimento, incertezas. E você vai vendo, cara, Jesus um cara guiado pelo Espírito. Apesar de todos os afazeres dele, dependia do Pai, tinha tempo de comunhão com o Pai. Foi alguém que salvou, foi alguém que fez discípulos, que deixou um legado, e aí vai. Amém, irmãos? Começa a observar, começa a comparar. Amém? Ah, pastor, de manhã eu tenho dificuldade porque eu vou de ônibus. Não consigo ler. Tudo bem, irmãos. Cadê o foninho? E cadê a Bíblia em áudio? Também é uma opção. Pode colocar no carro, enquanto está no trânsito, enquanto está... A questão, irmãos, nós não temos mais tempo e desculpa para dar, para não mergulharmos naquilo que Deus tem para nós. Amém? Ok? Pergunta. O que aconteceu? Que o propósito de Deus não está acontecendo na minha vida? Foi Deus quem estragou tudo? Qual foi o problema? Nós vamos ver isso na próxima lição, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome poderoso de Jesus, colocamos agora diante da tua presença a vida de cada um dos seus filhos e filhas, Senhor, que estão assistindo agora, que vão assistir depois. Nós pedimos, Senhor, para que a glória do Senhor se estenda, Senhor, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Eles possam viver, Deus,
para o louvor da tua glória. Que eles possam, Senhor, avançar, crescer, romper, Deus, com toda a paralisia, tudo aquilo, Senhor, que faz eles rodarem no mesmo ciclo. Senhor, que toda inconstância, que todo medo, que toda dúvida, que toda insegurança, que toda procrastinação, que todo desânimo comece a cair por terra agora. Porque a tua palavra diz, Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Há um poder dado pelo Senhor. Não podemos ficar prostrados, não podemos ficar quietos, dormindo, distraídos. Poder, amor. Senhor, que nesses dias possamos mergulhar no amor do Senhor. Nós entendemos que há uma atmosfera nesse tempo que quer roubar o amor e a alegria das pessoas. A tua palavra diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Senhor, visita cada um de nós. Vai quebrando todos esses fatores de iniquidade, renovando, Senhor, o nosso espírito, que a nossa alma seja encharcada de uma porção do teu espírito, nos levando a viver a vontade do Senhor, Deus, e servir o Senhor com alegria, não como um escravo, não como um condenado, não, Senhor, como um filho que deseja fazer a vontade do Pai, viver a vontade do Pai, ser a vontade do Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. Peço que o Senhor venha abençoar e ministrar cada coração, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Amém? Tem algum pedido de oração que os irmãos querem colocar aqui, querem compartilhar algum testemunho, querem falar algo? Tem algum aniversariante? Se tiver, se pronuncie. É tu, Jennifer? Tu é aniversariante? Ah, que bênção, que bênção, que bênção. Amanhã faço aniversário, sim, vamos orar. Amém, amém, amém. Vamos lá. Meu Pai, nessa noite eu quero colocar diante da tua presença. Esse dia eu quero colocar a tua filha diante da tua presença, Senhor. Nós sabemos que é aniversário. Pai, esse ciclo que está encerrando e esse novo ciclo que vai começar, Pai, que junto com esse ciclo a tua filha seja revestida, Senhor, de sabedoria, de riqueza, Senhor, na tua palavra e muita unção. Que ela possa, Deus, crescer e avançar. Ela possa, Deus, receber do Senhor, Pai, as instruções, a unção, o direcionamento, Senhor, a clareza, para que ela possa crescer e avançar no Senhor, Pai. Nós te agradecemos pela vida dela e abençoamos nessa data de aniversário, Pai, em nome de Jesus. Que a sabedoria do Senhor Deus seja sobre a vida dela, sobre a casa dela, sobre a família dela, remindo o passado, construindo o presente, construindo o futuro, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deus possa abençoar tremendamente, tá bom? Ok, ok, ok. Deus abençoe.